poder retomar. Tá. Olá, caros internautas, como vão todos? Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez nas nossas lives, sempre conversando a respeito de Brasil, de mundo, a respeito do futuro, do presente, e agora, hoje, nós vamos fazer um retorno ao passado. Antes de a gente entrar com o Danilo Luiz Marques, que é historiador, nós pedimos desculpas aos internautas, nós tivemos um problema de instabilidade na internet, e isso fez com que ficasse registrando delay, enfim, com algumas situações, mas eu acho que agora tudo vai dar certo. Danilo, sem perder tempo com você, enfim, para eu não lhe cortar mais, espero que não, só para a gente poder situar os nossos internautas. O Danilo Luiz Marques é historiador, ele fez um estudo a respeito da influência dos negros malês em uma revolta que aconteceu no Natal, em 1815, em Alagoas. O Danilo, ele levanta uma questão muito interessante, que é a presença de negros islâmicos entre escravos brasileiros. Para a gente poder ter uma ideia da importância desse tema, os negros malês islâmicos, eles são responsáveis pela revolta de 1835 em Salvador, mas não é a revolta que existiu em Alagoas e que acabou não sendo levada adiante, e a de 1835, que teve um impacto muito mais forte. Elas não são revoltas isoladas, elas têm um contexto e servem para recontar essa história de passividade, suposta passividade, da presença dos negros escravizados no Brasil. Danilo, eu queria que você falasse o seguinte, negros malês. O que é malê? Malê é o quê? Além de islâmico, o islâmico ele não sabe ler, ele sabe ler e escrever, um contexto totalmente original em relação ao restante dos escravos. E por que os negros malês eles tinham tanto essa importância e eles levavam essa ideia de se ter uma revolta, uma república, como o Palmares tentou implantar 2 séculos antes, enfim, dos anos 1800. Eu queria que você pudesse explicar um pouco a respeito dessa história. Boa noite, pessoal. Obrigado, Dilon, pelo convite. Sempre um prazer falar um pouco da história do nosso povo. É interessante isso, porque a gente vai ter uma grande quantidade de negros muçulmanos, que são os islamizados, que vão chegar ao Brasil no final do século XVIII e início do século XIX. E coincide com um grande número de revoltas, sobretudo revoltas urbanas, que vão acontecer em cidades brasileiras. Exato. A de Alagoas é na cidade de Alagoas, antiga capital da província, que a gente conhece hoje como Marechal Deodoro. Você vai ter Marechal Deodoro, exato. Episódios em Recife, no Rio de Janeiro, mas principalmente no Recôncavo Baiano, e a maior revolta, ou a revolta com mais circulação de informações, vai ser a de 1835 em Salvador, né, que é fruto de um grande trabalho, um importante trabalho historiográfico do João José Reis, um professor da UFBA, um historiador baiano, né? É uma pesquisa bastante interessante e bastante detalhada do ponto de vista documental. E aí, o que acontece? A gente vai ter esses negros islamizados que estão chegando ao Brasil no final do século XVIII para o início do século XIX, eles vão estar passando por uma série de jihads. O que são jihads? Traduzindo para o português, são guerras santas. Né? Você vai ter muitas guerras acontecendo no norte da África. A gente vai ter muito Yorubá chegando no Brasil. Aí você tem Yorubá que é islamizado e o Yorubá que não é islamizado. Então você tinha guerras santas acontecendo durante esse processo todo. Então o que estava acontecendo? Quem estava chegando no Brasil eram basicamente soldados que já tinham conhecido experiências de guerras no continente africano. Então, quem está vindo nos navios negreiros são africanos para serem escravizados, mas com experiências de guerra, né? Fabricação de armas, foice, martelo, que eram as armas mais usuais. Então, não é à toa que você vai ter um grande número de revoltas urbanas, principalmente no Nordeste brasileiro, que a gente pode entender como conexão Nordeste. Aí, do plano de fundo de todas essas revoltas, o que a gente consegue perceber?
que há um grande projeto de luta contra a escravidão. Isso não quer dizer... Era organizado esse projeto, Danilo? Sim. E a revolta que vai ser planejada para acontecer no Natal de 1815 é um exemplo disso. Por quê? O que a documentação fala é que os muçulmanos que estavam na cidade de Alagoas em 1815, tramando, organizando essa revolta, eles são fugitivos de uma outra revolta que aconteceu em Salvador, que aconteceu no Recôncavo Baiano, né, em 1813. E aí eles conseguem fugir da repressão, vão tentar fazer uma revolta em Sergipe, não dá certo, e aí chegam em Alagoas 2 anos depois e vão planejar essa revolta. Só que você vai ter as primeiras informações de revoltas de escravizados no Brasil, basicamente no Recôncavo Baiano, já em 1808, 1809. O João José Reis ele faz um pouco desse percurso, dessas revoltas que vão acontecer. Então você percebe que tem uma relação nessas revoltas que vão acontecer no Nordeste brasileiro. Tanto é que tem essa ligação que você vai ter muita troca de informações, correspondências entre autoridades baianas, pernambucanas, sergipanas e alagoanas. Eu entendo. Então eles tinham essa conexão entre si, mas o que eu queria entender melhor é o seguinte: você falou que eles saíram da África, enfim, do norte da África, eles vinham para o Nordeste, enfim, através do tráfico negreiro. Pelo que eu me lembre, o pessoal principalmente os mais revisionistas, enfim, eles tentam pegar exatamente esse episódio para mostrar que os negros eram escravizados pelos próprios negros e eram degradados, enviados, vendidos para o Nordeste. Os malês cabem nisso? Essa questão de tocar no ponto dos revisionistas ela é bastante interessante e é importante a gente pontuar as escravidões. De fato, você vai ter algumas escravidões na história da humanidade. É muito conhecido a existência da escravidão na Grécia e na Roma, e no continente africano também houve escravidão. Exato. Só que essa escravidão que vai acontecer, principalmente envolvendo mão de obra africana trazida para as Américas, ela entra num outro tipo de escravidão, que é a escravidão que está articulada com a Europa, né, que vai ser a base sólida para a consolidação do capitalismo. Então, o que acontece? Exato. É um comércio que vai envolver milhões e milhões de pessoas. Né? São índices entre 8 a 12 milhões. Então, de fato, um africano ele não vai ser dono de navio negreiro, nem vai ser dono de nenhuma rede que vai vender africanos para o Caribe ou para a África. Né? E é até interessante, porque essa semana do 13 de maio, muita gente falando, o Zumbi tinha escravo, o Zumbi era escravocrata, mas o Zumbi vendia escravo... Para quem que o Zumbi vendia escravo? Ele capturava escravizados na África, colocava no navio negreiro e vendia para um senhor de engenho? Não. Né? Então é um argumento bastante raso dessas pessoas que tinham escravo, mas a história ela é uma ciência humana e a gente não escreve o que aconteceu no passado com base em achismo ou eu quero que acontecesse isso. A gente vai no documento histórico, né? E esse documento histórico, que é a base do exercício do historiador, é o que garante a nossa legitimidade. Então, a gente vai analisar uma fonte para tentar levantar algumas hipóteses do que aconteceu no passado. E é o caso específico aqui dessa revolta, né, que a gente tem uma larga e uma extensa documentação que vai trazer uma série de informações. Por exemplo, quais são as perguntas para serem levantadas? De onde vieram? Do norte da África. Por que as revoltas aconteciam principalmente nos espaços urbanos? Por que não fugiram para quilombos? Por que você vai ter muita revolta no início do século XIX? Por que os muçulmanos que eram acusados de serem líderes dessa revolta de 1815 não foram capturados pelas autoridades?
Então, todas essas informações, o historiador ele vai buscando nos documentos, que podem ser vários, correspondências de autoridades, relatórios de comandantes de tropas, né? Inclusive, a gente vai ter muito já para o final do século XIX, a gente vai ter muita informação sobre quilombo em Alagoas, né? Que a gente vai encontrar nos jornais, mas não é, no caso, a base documental que a gente viu na revolta. É basicamente correspondências de guerra, e uma principal documentação dessa revolta é o acórdão, que é o processo jurídico das 21 pessoas que estavam envolvidas na revolta e que vão ser presas e vão ter uma série de condenações diferentes, né? Então, é importante, para concluir essa pergunta, diferenciar o que é uma escravidão atlântica, que é essa que é a base e o alicerce do capitalismo, para o que foi a escravidão na antiguidade. Porque senão a gente vai cair nesses reducionismos de entender, o africano se entregava para ser escravizado e ele não resistia. Exato, né? Exatamente. Exatamente é isso aí que eu queria chegar, exato. E aí, desse sentido, a gente tem que pontuar uma coisa que é extremamente importante para entender a história da escravidão, não só no Brasil, mas como na América. Onde houve escravidão, houve resistência. E aí você vai ter, durante mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, quilombo, desde o século XVI até o século XIX. As revoltas vão ser especificamente entre o século XVIII e XIX, porque tem uma relação com o espaço urbano, que a gente pode explorar aqui, daqui a pouco. E fora isso, você tem a fuga individual, ou uma fuga coletiva. Você tem uma resistência que é bastante peculiar, que é a de você fazer pequenos desvios de plantação, ou no caso de um escravizado em espaço doméstico, de alimentos da cozinha do seu senhor. Para quê? Para alimentar negros que estão fugidos próximos às suas regiões, né? Então, estão nas matas ali. Então, você vê que tem toda uma rede de solidariedade entre era feita na cozinha do senhor, é isso? Não, muitas das comidas elas eram extraviadas pelos escravizados para ajudar outros escravizados fugidos que estão nas matas próximas. Do senhor. Isso. Então você tinha esses pequenos desvios de alimento, né? Então a resistência, mas o principal também é a busca por subsistência, a sua alimentação, o meio de você se manter vivo, né? Os negros malês, eles, pelo menos pelos relatos do professor Abelardo Duarte, que há 40, 50 anos atrás ele falava exatamente da influência dos malês, enfim, né, em algumas revoltas do Nordeste, ele pincela alguns pontos sobre a violência com que os negros reagiam contra os senhores, enfim, para poder, digamos assim, forçar ou acabar com a escravidão. Eu queria fazer essa provocação com você. Os negros malês, eles eram violentos, vagabundos, malandros, eram chamados assim, eram conhecidos assim, eles tinham sede de sangue, é isso? Explica melhor essa situação. Os muçulmanos, eles vão causar grande temor, grande pânico às autoridades da época, porque eles eram leitores do Alcorão e dominavam o quê? O árabe. Então, o que eles faziam? Isso aí, basicamente, vai acontecer muito na Revolta da Bahia, de 1835. Eles trocavam informações em bilhetes. E aí, esses bilhetes, ou nos amuletos, eles vão ter informações importantes sobre planejamento, sobre onde estão as armas, onde estão os africanos que vão se revoltar. E aí, se alguém é preso por uma autoridade e encontra esse amuleto, eles vão achar que é uma coisa inerente à religião. Como eles não sabiam o árabe, eles não entendiam que informação estava ali, né? Inclusive, você vai ter muitas negras quituteiras em Salvador que vão levar o acarajé, uma fruta, uma verdura naquelas bacias, e dentro dessas bacias você tem esses bilhetes, né? Então, isso causava muito pânico às autoridades quando eles descobriam
que essas informações elas eram passadas também por bilhetes, porque eles sabiam ler e escrever no árabe. E aí, quando começa essas primeiras revoltas, o negro malê, ele é entendido como potencial perigo para a ordem estabelecida, no caso, a escravidão. Então, você vai ter, a partir de 1835, uma série de restrições e de perseguições aos islamizados no Brasil. Inclusive, tem um documento de uma historiadora turca que pesquisava o Islã e pesquisou uma liderança religiosa que chega no Rio de Janeiro por volta de 1840 e 1850. Ela pesquisou esse diário dele, né, em árabe. E aí ele vai descrever que quando ele chega no Rio de Janeiro, ele chega trajado, né, vestido, e aí ele recebe a visita inesperada de duas pessoas que cultuavam lá, né? E que perguntam para ele: você não tem medo de estar andando assim, com essas roupas aqui? E ele não entendia por quê, né? E aí essa historiadora vai destrinchando que você vai ter uma perseguição muito grande aos islamizados após as revoltas muçulmanas, porque eles causavam, de fato, esse medo e esse pânico de destruir a escravidão nas grandes cidades. Mas uma coisa importante é que a gente precisa pontuar é que o fato dos muçulmanos causarem esse terror todo e pânico às autoridades no século XIX, não significa dizer que um escravizado proveniente de Congo, de Angola, que são chamados bantus, eles eram mais pacíficos do que os muçulmanos, porque os bantus são a base do Quilombo dos Palmares também, né? Então, os africanos que vieram da região central da África, eles também resistiram. Mas, de fato, o negro muçulmano ele vai ser diretamente ligado a essas revoltas urbanas. Como vão ser algumas revoltas, e como vai ter uma revolta muito noticiada, que é essa de 1835, então fica na memória das autoridades esse medo e esse pânico contra os muçulmanos. Um outro ponto que é importante a gente lembrar é que, em 1804, começam a chegar as informações que os negros no Haiti fizeram uma revolução, tomaram o poder lá e expulsaram o poder colonial. Então, o Brasil recebe essas informações da Revolução Haitiana, e aí você tem um medo do chamado haitianismo no Brasil. E aí não é à toa que o Brasil vai criar uma série de medidas ao longo do século XIX para esticar a escravidão. É bom a gente pontuar que essa semana, no 13 de maio, há uma disputa de memória entre Princesa Isabel e Zumbi dos Palmares, e aí é bom pontuar que quem defende essa imagem da Princesa Isabel como boazinha que deu um presente para os negros, esconde que foi o Império do Brasil o último a abolir a escravidão nas Américas, né? Então, o Brasil é o único país independente, a nossa independência é de 1822, que vai participar ativamente do tráfico atlântico no século XIX. Então, o Império do Brasil, ele esticou a escravidão até o final do século XIX. Nilo, eu queria saber o seguinte, essa rede de informação que os malês tinham, eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito disso. Você falou que eles se comunicavam através de bilhetes, não é isso? Uhum, e sim. o modus operandi deles era muito interessante, porque eles tinham uma forma de agir em Alagoas que foi muito semelhante à forma de agir lá em Sergipe, que foi muito semelhante ao que eles fizeram lá em Salvador, em 1835. Eu queria que você pudesse pontuar as revoltas que eles fizeram no Nordeste, que tiveram essa expressão, e, ao mesmo tempo, essa rede de informação que eles montavam. Parece que quando eles perdiam uma coisa ou eles fracassavam, parece que da outra vez eles tentavam de uma maneira mais sofisticada. Como é que isso funcionava? Uhum. Existem algumas características que são comuns em algumas revoltas escravas e, sobretudo, revoltas escravas que envolvem muçulmanos. Talvez a primeira delas que a gente precisa pontuar é que essas revoltas elas eram planejadas durante algumas festividades, principalmente na madrugada, onde você tinha algumas celebrações desses africanos e eram lá que eles se tomavam por um espírito guerreiro e planejavam essas revoltas.
a gente vai fazer uma revolta contra a escravidão em tal dia. E que dias eram esses? A semelhança entre elas é que eram dias de feriados de santos católicos. Isso vai acontecer não só no Brasil, mas no Caribe também. E essa do Natal, né? A da cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, ela vai ser pensada para o Natal de 1815, e essa mais famosa de Salvador, de 1835, que agora me fugiu o nome, mas é no dia da padroeira da cidade, onde você tem uma grande festividade, onde grande parte da população está na igreja, que é uma igreja um pouco distante do centro de Salvador, e aí lá eles começam a chegar as informações de que os negros estão se revoltando, e aí transforma Salvador numa praça de guerra. Em Marechal Deodoro, antiga cidade de Alagoas, o Natal era visto como uma data importante e estratégica para essa revolta. Outra informação interessante. Você tinha algumas lideranças, né? Não era um grande líder, mas você tinha cargos e cada um era responsável por uma coisa. Você tem dentro das lideranças, tem uma pessoa que é muito importante, que ela é responsável por guardar armas, né? Porque não é do dia para a noite que você organiza uma revolta, você precisa de armas. Basicamente, a produção de machados, de ferros, que eram técnicas que eles dominavam já da África, né? O africano que traz técnicas de metalurgia para o Brasil. Essas armas? E em algumas residências no centro. Em Salvador vai ser uma dessas casas. Mas como é que eles guardavam? Naqueles sótãos? Como é que funcionava aí? Naqueles porões, é isso? Existe algumas casas que eram moradias de escravizados. Por quê? Muitos tinham conseguiam o direito que a gente chama de morar sobre si. Ó, eu trabalho para você que é meu senhor, mas um determinado momento do dia, eu vou trabalhar ao ganho, vendendo acarajé, vendendo fruta, vendendo verdura, e à noite eu vou para minha moradia. Então, é meio que o embrião dos cortiços. Então, são casinhas ou casebres ou pequenos sobrados em que você vai ter muita gente morando lá. Em Salvador, a revolta começa num sobrado, né? E aí as armas estavam lá. E aí eles vão guardando em algumas residências. Uma outra característica dessa organização é o quê? São cidades que têm o quê? Africanos escravizados que circulam nessas cidades e eles levam e trazem informações e alimentação para negros que estão nas matas próximas às cidades, que é o caso de Marechal. Na região do Manguinho, que é perto da Lagoa, você tem as matas lá, então você vai ter negros amucambados lá, guardando armas, recebendo alimentos. Então você tem essa rede, essa idas e vindas. Por quê? Porque você vai ter a participação de escravizados, mas também de libertos. Um cidadão que é livre, que conseguiu sua liberdade, seja por alforria ou seja fugindo, né? E está lá atuando para pensar o fim dessa escravidão. Por quê? Porque o fato de eu ser livre ou liberto não quer dizer que eu possa ser reescravizado. Em 2014 tem um filme baseado na vida do Solomon Ketchup, o 12 anos de escravidão, que não é só nos Estados Unidos que isso acontece, isso acontecia muito no Brasil. Né? Você corria o risco de ser reescravizado. Então, o liberto, ele tinha que diariamente se afirmar como um ser livre. Né? Então, essa é uma outra característica, essa rede de sociabilidade, de solidariedade entre os africanos. Né? Isso também vai acontecer em Marechal. Cidade de Alagoas, no caso. Né? Marechal depois. Você percebe, no caso dos malês, que tipo de ritual, algum resquício cultural deles, dos rituais que eles trouxeram para cá, nos rituais africanos, alguma coisa disso sobrou nos terreiros, nas macumbas, nas umbandas, enfim? Tem uma pesquisadora carioca, Priscila Leal Mello. Ela pesquisou bastante, ela acho que é da área da antropologia, essa questão da religiosidade muçulmana, aí é a tese dela, né? É o Islã negro no Brasil.
Aí, para os interessados em saber um pouco mais dessa questão, eu indicaria essa tese dela. O próprio livro do Abelardo Duarte tem uma foto que é histórica, que são negros muçulmanos em Penedo. Você lembra dessa foto? Essa foto ela é um achado histórico, ela é incrível. E aquela foto ali é de 1893, 1895, né? Mas a gente não... E ele coloca aquilo ali basicamente como a última informação sobre uma presença muçulmana em Alagoas. Ele meio que fala isso, que depois do início do século XX não consegue identificar a presença de manifestações religiosas envolvendo os islamizados. Você vai ter, em Salvador, talvez essa presença maior. Inclusive, você tem um bloco afro que pega essa identidade malê, né, para si, que é o malê de balé, junto ali com todos aqueles blocos afros que vai surgir em Salvador, como o Muzenza, o Lodum, você tem o malê de balé. E eles têm uma música que é a seguinte, somos negros, muçulmanos, somos negros sudaneses e revolucionários. É fenomenal fazer alegria no carnaval. E aí essas músicas sobre muçulmanos e tal vai aparecer em muitas canções da Bahia, né? Agora, de fato, você vai ter as nações, que elas vão ter as suas dinâmicas próprias, né? Mas, basicamente, em Alagoas a gente vai ter o Queto, o Angola, o Jeje, né? Que são essas nações do candomblé que a gente mais conhece. Agora, São Paulo, você tem uma presença de islamizados muito grande, mas é muito relacionado a essas imigrações mais contemporâneas do século XX, né? Eu acho que a gente pode dividir a presença muçulmana nas Américas em 3 partes, né? Nessa parte ligada ao tráfico atlântico, aí você vai ter uma outra parte da história que é ligada às migrações do século XX, e aí tem estudiosos que apontam um terceiro momento agora já no final do século XX para o XXI, né? Mas, de fato, o Brasil não vai ter uma comunidade islâmica como nos Estados Unidos, que aí quem se interessar e quem conhece um pouco da história do Malcolm X, por exemplo, vê ali que você tem uma nação islã muito grande nos Estados Unidos, que não é como aqui no Brasil. Por quê? Porque os negros muçulmanos, os iorubás, eles chegam em quantidade no momento específico da história. Mas em 3 séculos, a gente vai ter muito Angola, muito Congo chegando, né? E dentro desses iorubás que vêm para o Brasil, nem todos são muçulmanos islamizados, né? Que aí eles vão trazer esses orixás todos que a gente conhece. Que é o... eu tinha uma pergunta agora para fazer, mas eu estou com outra também aqui. O zumbi era malê? O zumbi, ele não nasce na África, ele nasce no Brasil, Isso. né? Ele nasce em Portugal, né? Isso, Portugal. Então ele nasce e morre no Brasil. E como é século XVI, quem é que vinha para cá naquela época? Era Congo-Angola, eram os bantos. Então, provavelmente ele é descendente de uma ancestralidade banto, né? E por que o banto é tão forte na nossa cultura? Justamente porque a gente tem uma grande presença de africanos bantus, que vem da região central da África, que a gente chama de Congo-Angola. Então, por exemplo, maracatu, coco de roda, samba, o jongo do Sudeste, são tudo manifestações culturais que têm essa ligação com o zamba, com o samba, que são os povos bantus, né? Zumbi, zambi... Os bantus que eram islâmicos, não é isso? Não, os islâmicos eram os iorubás. Aí você vai ter iorubás... compreendo. Iorubás não islâmicos. Então, por exemplo, o Molu, Iemanjá, esses Xangô, Yansan, são divindades do Iorubá, de povos iorubás que não são islamizados. E aí, por isso que você vai ter muita jihad, muita guerra santa naquela região, ali entre a virada do século XVIII e XIX. Fala um pouco sobre a conexão, como é que esses negros malês, eles tinham conexão com o pessoal do Haiti e do Caribe? Como é que chegavam informações para eles a respeito disso? Como é que eles sabiam? Essas informações chegavam principalmente nas cidades portuárias, porque os navios e os portos, eles trazem mercadorias, tráfico de pessoas
e informações, né? Então, muitos dos marinheiros que atracavam nas cidades portuárias traziam essas informações. Essas informações chegavam no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Recife, no Porto do Jaraguá. Né? E aí tem uma história... Em Maceió. Isso, em Jaraguá e Maceió. Mas no caso aí da época da revolta, essas informações todas elas chegam dos dois grandes portos da escravidão do Nordeste, que é Recife e Salvador. E que é uma questão importante para entender aí. Alagoas não está inserida numa grande rota atlântica. Então você não vai ter um grande porto como o caso do Valongo no Rio de Janeiro, em Alagoas. Por quê? Exatamente. Os africanos que chegam em Alagoas, eles vêm por Recife ou por Salvador. Né? Então, e aí dos portos, eles vão vir, desses portos respectivos, eles vêm para Alagoas. Já na parte quando o tráfico é ilegal, já é proibido, mas aí é 1851, 1852, você vai ter os portos ali perto de Poxim, que é um ponto de desembarque ilegal de africanos, e aí Camaragibe e Maragogi e Porto das Pedras vai ser uma região muito visitada por embarcações clandestinas de navios negreiros. E o norte de Alagoas... Descendo pelo rio Camaragibe, não é isso? E o norte de Alagoas é cheio de árvores que serviam de base para essa madeira naval. Então você vai ter embarcações sendo construídas no norte de Alagoas para irem para a África, né? E esses muçulmanos que possivelmente vieram de Salvador, eles chegam por Salvador e depois que vêm para Alagoas. A gente tem um grande porto negreiro escravista. Mas isso não significa dizer que Maceió, nem cidade de Alagoas, no caso Marechal, não são cidades que têm uma presença africana forte, porque tem. Aí que você pudesse reconstituir... por favor, pode falar, eu interrompi você, fica à vontade. Aí tem você falou do rio, né? Que é muito importante esses rios para essa mobilidade interna do nosso território. O Rio São Francisco e o Porto de Penedo. Penedo é um porto importante porque vai ser uma cidade ao sul de Alagoas que vai estar dentro desse circuito, né, africano aí. Então, principalmente na segunda metade do século XIX, você vai ter muitos escravizados indo para o Sudeste via Porto de Penedo. Então, o cara sai de Maceió, chega em Penedo, de Penedo ele segue pelo Rio São Francisco para o sul do país, para o sudeste do país. Essa questão dos rios ela é importante. Eu queria que você pudesse reconstituir um pouco essa revolta de 1815. Por que ela foi frustrada? O ouvidor Batalha, ele sabia antes disso daí e quis pegar realmente ali os negros, enfim, para poder desarticular o movimento e ser no Natal, para poder mostrar ao imperador ou à coroa portuguesa que as coisas estavam funcionando bem em Alagoas. Reconstitui, por favor, essa revolta que houve, a revolta que não houve em 1815, no Natal de 1815 em Alagoas. Tá. Acho que a primeira coisa que a gente é importante pensar é que Alagoas, na época, ela era a comarca de Alagoas. Ela não tinha ainda se emancipado de Pernambuco, né? Capitania de Pernambuco. E aí, quem tomava meio que conta da região, da comarca, é o ouvidor Batalha, que é o cargo responsável, né, político da região. E aí, tem uma revolta em Salvador, em 1813. Algumas lideranças dessa revolta fogem, vão para Sergipe, e 2 anos depois eles aparecem na documentação como se estivessem articulando ou projetando ou planejando uma revolta na cidade de Alagoas. O que acontece? Muitas revoltas elas eram descobertas. Não é um fato único a descoberta de uma revolta na cidade de Alagoas. Isso vai acontecer em Pernambuco, isso vai acontecer na Bahia também. Por quê? Alguém que tivesse alguma informação queria barganhar isso. Um escravizado querendo conquistar alguma vantagem denunciava essa revolta, né? E isso vai acontecendo em algumas coisas, em alguns episódios. O que acontece é que, de fato, você estava sendo organizada essa revolta para o Natal. Por que para o Natal, de novo, né? Porque contava com uma possível amenização da vigilância. Um dia santo, né?
eles contavam de que talvez os seus senhores, os seus feitores estivessem com uma vigilância mais fraca nesses dias. De fato, há denúncia de que negros estão se organizando para fazer uma revolta na cidade de Alagoas. E aí começam a serem tomadas providências em busca da bebida, não é isso? Oi? Não ouvi. Você falou a respeito do ambiente, enfim, da situação em que eles estavam mais tranquilos, relaxados à segurança, também vivia a questão da bebida alcoólica, né? Isso, ou seja, eles estavam mais relaxados, enfim, também existia esse tipo de situação, né? Provavelmente sim, era uma festividade, né? Então, eles já contavam com isso, de que essa hegemonia, esse controle senhorial tinha um ponto fraco nesses dias santos, né? Porque muita gente saía, por exemplo, dos seus postos e iam para uma igreja onde era a festa da padroeira da cidade. Então, o controle ele ficava mais fragilizado nesses dias. Isso não é só no Brasil, isso é na América toda que vai acontecer, né? Então, é descoberto esse plano e aí começam a chegar tropas para capturar essas lideranças. E aí, quando começa a chegar tropas de ordens de Recife, começa a ter uma disputa aí entre o comandante, entre o ouvidor batalha, e aí o ouvidor batalha ele vai querer sair como o grande herói das autoridades que conseguiu sufocar essa revolta. E aí é que entra uma questão. No livro do Abelardo Duarte, e segundo Gilberto Freire, e alguns outros autores que mencionaram, que falaram dessa revolta, ela sempre é vista como uma revolta sufocada, que não aconteceu, né? Isso vai aparecer nessas obras suas. Uma revolta planejada que foi sufocada pelo ouvidor batalha. Isso aí está nas páginas dos autores alagoanos no geral, ali até a década de 1970. Só que, analisando a documentação produzida pelas tropas e pelas autoridades, como o próprio ouvidor batalha, suas correspondências com os seus superiores, a gente percebe que não foi fácil sufocar a revolta. Então, primeiro fica uma dúvida: será que essa revolta ela foi sufocada ou os escravizados revoltosos anteciparam a tentativa da revolta? Né? Porque, por exemplo, a revolta de 1835 em Salvador, ela foi contida pelas autoridades, mas não deixou de ser uma revolta, né? Ela foi uma revolta. E o que acontece? Certa, só que você já tinha um plano sendo executado. As pessoas tinham armas, tinham lideranças, tinham um considerável número de pessoas envolvidas. Então, entre julho de 1815 e agosto de 1815, cidade de Alagoas, Marechal Deodoro, basicamente ali aquele centro histórico de Marechal Deodoro, vai ser uma praça de guerra. Os revoltosos vão invadir as cidades quase que diariamente, vão entrar em casas, vão saquear, vão invadir propriedades e vão fugir e se esconder nas matas. Né? Então você tem toda essa articulação entre eles. E no fim disso tudo, qual é o saldo? Eles prendem 21 pessoas. Dessas 21 pessoas, nenhum muçulmano foi capturado. E aí que é uma informação que é importante ser pensada. Porque você vai ter, basicamente, presos, escravizados que já habitavam a cidade de Alagoas, que já estavam lá. Nenhum preso é um islamizado que veio da Bahia. E aí é interessante como que isso aparece na documentação e como que o ouvidor batalha vai falando, prendi 21 pessoas, mas não encontrei nenhum muçulmano. Talvez eles fugiram para o sertão. No caso, o sertão aí quer dizer interior, né? E aí, de fato, esses muçulmanos que fugiram da Bahia, que passaram para o Sergipe, eles nunca foram encontrados ou presos ou capturados. E aí levanta. Houveram mesmo a participação desses muçulmanos nessa revolta e eles conseguiram fugir porque eles tinham
uma experiência de revolta ou de guerra e que com isso fez com que eles conseguissem fugir dessa revolta, ou o ouvidor batalha usa a presença de muçulmanos vindos da Bahia para meio que amenizar para o lado político dele o fato de que, se tem uma revolta escrava na região que é de sua responsabilidade, então você vai ter que arcar com as consequências. Né? Então, isso é uma coisa que fica no ar, que a documentação que eu analisei, ela ainda não me dá maiores informações. Né? E aí, para o pessoal que está em casa, que se interessa por isso, qual é a documentação? Existe um relatório, uma série de correspondências das tropas que vieram para Alagoas, vindas do Pernambuco, e ela está sob guarda no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Então, é um processo com mais de 100 páginas. E aí você tem o processo jurídico das 21 pessoas presas, 22 pessoas que foram presas e condenadas, que aí ela está no Arquivo Público de Pernambuco. Essa documentação eu não consegui mexer. Então, possa ser que lá eu consiga maiores informações sobre essas ideias todas, né? O que eu sei? A da Biblioteca Nacional ou de Pernambuco você não conseguiu mexer? A do Arquivo de Pernambuco, do Arquivo Estadual Pernambucano, que está lá. E aí fica o convite para todo mundo que se interessar pela história, né? Eu sei que está lá em Pernambuco e tem a do Arquivo Nacional no Rio. E aí o que acontece? Danilo, Não, pode falar. O que acontece, mais uma vez interrompi você, perdão, pode ficar à vontade. Não é porque tá meio. Acho que a gente tá com um pouco de delay, mas não tem problema. A microfonia, exato. Não, exato, é o delay. Vamos lá. Aí o que acontece? A gente vai ter dessas lideranças, e isso é importante porque anteriormente você me fez uma pergunta de como é que era essa articulação entre eles, né? Você tem uma articulação entre os revoltosos, mas as autoridades elas estão atentas do que está acontecendo na região. Até porque Alagoas e Pernambuco é o território conhecido como o espaço onde houve o maior quilombo da história, que é Palmares. Então você tem temores eternos na região e que se justificam porque a gente vai ter Guerra dos Cabanos, a gente vai ter Revolta dos Marimbondos, a gente vai ter uma série de quilombos na região e que, né, fazem parte da história da escravidão no Brasil. Então, desses presos e condenados, a liderança ela vai ser condenada à pena de morte em Recife, a principal liderança, né? Os outros líderes, eles vão ser condenados às galhas perpétuas, ou seja, uma prisão perpétua em Fernando de Noronha, que é uma informação interessante. Para quem não sabe, até o início do século XX, Fernando de Noronha era uma prisão, era uma cadeia. Né? As pessoas eram presas e enviadas para lá e morriam lá trabalhando. Alguns conseguiram fugir de lá e etc. Né? Mas, do fato, as revoltas escravas vão ter suas lideranças enviadas para Fernando de Noronha. Na revolta de 1815 e vai acontecer na Guerra dos Cabanos. Vicente Ferreira de Paula, um grande líder da Guarda Papamé, inclusive ele vai ser mandado, quando ele é capturado, para Fernando de Noronha. Isso é um detalhe interessante, né? E essas autoridades que trocavam informações, eles criaram uma estratégia. Por exemplo, você vai ter muito proprietário que vai questionar, eu tenho 2 ou 3 escravizados, e aí vocês vão mandar matar o meu escravizado, eu vou ficar sem nenhum? Isso era uma briga constante entre os proprietários e as autoridades, até porque o Brasil, ele não é só o de café, os proprietários que tem 2, 3, 4 escravizados, né? E muitos desses pequenos proprietários tiveram seus escravizados envolvidos na cidade de Alagoas. E aí, esses que tiveram penas menores, eles são devolvidos aos seus senhores, aos seus proprietários, só que tem uma condição, é obrigatório a venda desse escravizado para uma outra região. Então, ele se revoltou, você vai ter que vender ele para o sudeste do Brasil. Ou seja, as autoridades nordestinas queriam que esses revoltosos, mesmo os que não foram condenados à pena de morte ou condenados à prisão perpétua, às galhas perpétuas, não ficassem na região. Isso vai acontecer na Bahia, vai acontecer em Pernambuco, vai acontecer também
com algumas pessoas que vão ser presas na Guerra dos Cabanos. Esse é um detalhe que é interessante para a gente perceber, que tem uma articulação entre os revoltosos, mas a hegemonia senhorial, as autoridades, elas também trocavam muitas informações visando conter essas revoltas. Qual era o que as autoridades conseguiram arrancar essa informação dos malês? Eu não consegui ouvir. Tá ouvindo? Você está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Agora eu tô. Agora? Agora eu tô. Qual era o plano? Qual era o plano que os negros? É que o plano era traçado? Qual era a estratégia? Era o quê? Matar os brancos, dominar Marechal Deodoro, porque era o centro de Alagoas naquela época. Qual era o plano que eles tinham? As autoridades conseguiram arrancar essa informação deles? A informação que eles colocam no documento é que, eles querem se revoltar. Então, você não tem maiores informações sobre essa revolta da cidade de Alagoas. Qual seria o plano? Era constituir uma sociedade na cidade. Agora, sim, cruzando informações do que acontece em Marechal Deodoro com outras revoltas que vão acontecer em Salvador, alguns autores, e aí no caso João José Reis, a Priscila Leal Melo, inclusive a Priscila Leal Melo, que trabalha essa tese, o Islã Negro no Brasil, ela usa uma expressão interessante, que é a conexão Nordeste, que talvez eles quisessem construir uma grande nação islã na região. Mas isso é uma hipótese, eu não consigo te dar uma informação. No Nordeste, conectado em si, eles tinham essa... São hipóteses que aparecem, né? Agora, por quê? Porque você vai ter... Imagina você ter, se desse certo essas revoltas, Salvador, controlada por muçulmanos, cidade de Alagoas, que era a principal cidade aqui da região, controlada por muçulmanos, e Recife, né? Obviamente que eles não tiveram êxito nesse grande projeto político de resistência que eles tinham, né? Mas aventava-se essa ideia de eles quererem construir, né, um espaço muçulmano aqui no Brasil. E aí a gente pode pensar, mas isso era meio que difícil, meio que impossível. Mas o Haiti conseguiu, né? O Haiti conseguiu a independência e dominar o território. Só que, guardadas as proporções, o Haiti é uma ilha, você tinha ali 80%... É pequeno, né? É pequeno, você tem 80% da população africana contra 20% da população branca colonial, né? Dos colonizadores. Então, tinha em mente isso, mas, de fato, esse projeto se consolidar e já é uma outra história, né? Mas, de fato, a revolta ter um espaço de território livre para esses muçulmanos. Aí quer um exemplo interessante? Maranhão, Balaiada. Eu acho que a região da Balaiada ela vai ficar 3 meses sob domínio dos balaios, né? Até que vai as tropas do Duque de Caxias e implementam um grande genocídio, e aí eles têm que fugir da região que eles estavam, né? Então, na Balaiada é isso, eles constituem, eles tomam a cidade e eles ficam lá 2 a 3 meses, né, como um grande território de liberdade. Um pouco depois, a gente vai ter os cabanos em Alagoas, só que o espaço de liberdade dos cabanos são as matas do norte de Alagoas, né? E aí por que é interessante as matas do norte? Porque quando chegava a repressão, eles fugiam, e muitos pelos rios, né? E por que pelos rios? Porque quando a maré enche, apaga todo o vestígio da fuga, né? Então isso eram estratégias que eles tinham nas matas. Obviamente que no espaço urbano, uma cidade, as estratégias eram um pouco diferentes, né? Tanto é que quando os cabanos invadem Maceió, eles ficam 1 ou 2 dias só, na década de 1840, porque a tática deles de guerrilha não condiz com o espaço urbano. O espaço deles de liberdade são as matas, né? Quando foi que eles chegaram próximos de construir? Em algum momento, eles chegaram muito perto de transformar o Nordeste nesse espaço muçulmano?
Não, porque o maior episódio é a revolta de 1835, e ela também vai durar um dia, Na 2 dias, Bahia. né? Exatamente. Eles não conseguem ter um êxito como a Balaiada consegue, de dias, de meses, né? E até porque você tem a presença de muçulmanos. A balaiada também é por malês? Malês? A balaiada? Não, não. Não. Até porque era para chegar africanos no norte do Brasil, a logística era um pouco complicada, né? Porque tinha que ir por Maranhão, aí, né? E para chegar lá, as rotas de navegação eram um pouco diferentes, né? Tanto é que você, para sair do Rio, para ir para o Maranhão, para o Pará, que era o estado do Maranhão e Pará, né? Você ia para Lisboa de navio, para de Lisboa você descer para o Pará, né? Então essas ligações entre uma parte do Brasil com o que era o Pará na época são meio complicadas na época. Então, basicamente, os muçulmanos eles vão A, ficar muito fortes em Salvador, mas também vai ter a presença no Rio. a alfabetização desses negros, os negros malês, facilitava essa noção política que eles tinham? É, pode, pode ser, mas é porque com essa leitura é a interpretação que eles têm do Alcorão, né? De que você não deve se submeter a uma pessoa que não comulga a sua religião. Né? Então, se você é Ah, islamizado, então o objetivo maior era esse, né? como é que você vai se deixar ser escravizado por uma pessoa cristã, por exemplo? Né? Então, você tem no Alcorão essa leitura, né? Que você não pode se submeter a uma pessoa que não é da tua religião. Então, tem essa questão. Qual a conexão dos malês com os povos das matas? Basicamente, os malês eles vão ser revoltas urbanas, né? A conexão que a gente poderia traçar aí é de uma continuidade de território de resistência. A gente tem uma revolta em Marechal Deodoro, na cidade de Alagoas, aqui em Alagoas, em 1815, né? 2 décadas depois, você tem os Cabanos nas Matas, que é uma mesma região que 200 anos antes foi o Quilombo dos Palmares. Aí você tem uma ligação maior entre Palmares e os Cabanos, né? Mesmo território, mesmo espaço. Aí, 2 décadas depois dos Cabanos, você tem o episódio dos Maribondos, norte de Alagoas, sul de Pernambuco. Aí você consegue ter uma ligação maior. Mas o que é interessante é que durante toda a história de Alagoas, basicamente, a gente tem episódios de resistência à escravidão. Então, só vou passar rapidamente. No século XVI, antes mesmo de Palmares existir e de saber da existência de Palmares, você já vai ter uma revolta escrava em Portugal. Ela parece bem pequena a documentação, não tem grandes estudos sobre isso, não tem grandes informações, mas logo no início do século, no início da história de Alagoas, na época colonial, século XVI, né, você vai ter uma revolta escrava em Alagoas, Portugal. Aí depois você vai ter o maior quilombo das Américas, que é Palmares. Você vai ter uma série de fugas coletivas, individuais. Alagoas, 2 anos antes de se emancipar de Pernambuco, vai ter essa revolta, né? 2 anos depois, você tem a emancipação em relação a Pernambuco. 2 décadas se passam cabanos, depois marimbondos. Aí depois dos marimbondos, você vai ter uma série de quilombos nas matas e bandos de ladrões de cavalos, que eram conhecidos como coutos dos malfeitores, o bando de ladrões de cavalo, que eram o quê? Libertos ou escravizados fugitivos como Cabo Duro, Cabo Preto, que tinham bandos e que assaltavam as fazendas do interior de Alagoas e roubavam seus cavalos e vendiam. E também você vai ter muita queixa de pessoas que vão ficar nas matas porque querem viver nas matas e não querem se submeter à escravidão ou ao regime de trabalho de uma fazenda. Inclusive, tem uma região conhecida na documentação chamada Ponta dos Mangues, que no caso seria São Bento, Maragogi.
Tem um relatório, acho que de 1856, do presidente da província, que ele vai dizer, ó, é necessário tomar providências com esses indivíduos que estão na ponta dos mangues. Eles vivem de bacamartes, de facas, machados na cintura, não querem trabalhar, vivem saqueando as fazendas. Temos que tomar cuidado para que não façam aqui o que fizeram anos atrás, com os cabanos e com as balaiadas, né? Então a gente percebe que isso já é o quê? Final, metade do século XIX indo para o final. Então você tem uma história contínua de resistência à escravidão em Alagoas. E só para finalizar essa parte, na década de 1880, muita gente vai fugir de Cururipe e do interior de Alagoas e vem para Maceió, atrás de um espaço de liberdade, atrás de fugir da escravidão, né? Então você vai ter muita gente se escondendo no Jaraguá, muita gente que foge do interior e vai se esconder na Pajuçara. Você tem pequenos quilombos formados, onde hoje é o bairro do Farol, e a Levada, onde hoje é a Levada, onde hoje é o Vergel do Lago, aquela região toda ali da beira da lagoa, são espaços ocupados pelas populações africanas que vão se esconder lá, até porque pensa Maceió no final do século XIX, o que hoje é o centro, que era uma região que tinha construções, igrejas, teatros, algumas autoridades moravam lá, para Bebedouro, que é uma outra região ali de sítios, de fazendas, né? Então, do centro até Bebedouro, o que seria Bom Parto, Mutange, Cambona, aquilo tudo ali era mata. Então, ali era uma região de esconderijo, né? De resistência africana. Então, as conexões que eu faria é sempre esse o não à escravidão, né? Há vários episódios que a gente vai ter na história de Alagoas que são episódios da resistência escrava. Revolta dos Maribondos. Como é que funcionava isso daí e qual é a conexão que existe com o Vicente Ferreira de Paula? Qual a ideia que eles tinham na época? Uhum. Tá, é uma revolta que ela é interessante, porque vai acontecer um monte de coisa nessa época no Brasil, né? Primeiro, você tem uma lei em 1831 que popularmente ela é conhecida como a lei para o inglês ver. O que isso significa? Ó, a Inglaterra estava pressionando para acabar com o tráfico atlântico, então o Brasil fez uma lei que proibiu o tráfico. Mas essa lei foi para o inglês ver, porque o Império Brasileiro e as autoridades brasileiras continuaram praticando o tráfico de africanos. E aí, em 1850, tem a segunda lei que proibiu o tráfico, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Então, o que isso significava? Ó, teoricamente parou de entrar africanos. Mas quando a gente vai ver na história, você tem indícios durante 1856, 1857, dessas embarcações ilegais chegando. Em Alagoas, isso vai ser comum, por exemplo, como já falei. Né? Então, você tem a proibição do tráfico. Aí, em 1851 para 1852, o Império do Brasil vai fazer duas medidas, dois decretos. A obrigatoriedade do batismo. Toda pessoa que nascer tem que ser batizada nas igrejas. Então, para saber quantas pessoas nasceram, era uma espécie de controle do Império. E a primeira tentativa de um censo geral do Império. A gente tem um censo que vai ser realizado na década de 1870. Né? Mas houve a tentativa de fazer esse censo no início da década de 1850. O que a população que vivia nas matas, que vivia em vilas e povoados do interior de Alagoas, isso vai acontecer na Paraíba e Pernambuco também, entendeu? Ó, acabaram com o tráfico atlântico. Eles querem saber quantos filhos nós tivemos. E eles querem saber quem somos e onde estamos. O que eles querem com isso? Uma grande lista de pessoas que possam ser escravizadas. Então, essa população das matas, das vilas e das pequenas cidades entenderam que tanto o batismo como o censo era uma forma do governo alistar as pessoas para serem escravizadas ou reescravizadas para os escravizados que já tinham conseguido a liberdade. Então, o que a população faz? Ela se revolta, e aí ela é conhecida como revolta do marimbondo ou revolta do ronco da abelha, porque
o barulho da multidão chegando nas igrejas, pegando a tábua da lei de certidão de batismo para destruir, era comparado com o ronco de uma abelha ou de um marimbondo, né? Então, você imagina uma pequena multidão chegando, indignada com o governo e fazendo aquele barulho. Então, isso vai acontecer em Pernambuco, vai acontecer em Alagoas, parte de Minas isso vai acontecer também, né? E aí o governo tem que dar providências e manda algumas tropas para conter isso. O que acontece? O governo recua, e aí, décadas depois, ele implementa o censo e o batismo, mas esse episódio, por exemplo, ele consegue empurrar para 20 anos depois o censo do Império, porque as pessoas tinham essa leitura, eles querem escravizar a gente ou reescravizar a gente, né? Então essa foi a revolta. Isso vai acontecer em Camaragibe, Maragogi, Panela do Miranda, todas essas regiões que houve a Guerra dos Cabanos, elas estão diretamente ou indiretamente ligadas aos marimbondos, né? Eles chegavam a quebrar igrejas? Sim, houve um quebra-quebras, mas basicamente eles queriam quebrar as tábuas das leis, né? Porque as leis elas ficavam fixadas nos postos, nas paredes, né? Das igrejas. Não chegavam a quebrar a igreja, os santos. E aí tem muitas autoridades que vão ficar escondidas em delegacias, né? Porque, eu não consigo fazer nada, a população aqui está revoltada, e aí ficava dentro de delegacias ou de pequenas casas esperando chegar reforços, né? Mas não é uma relação de quebrar santos nem imagens, não. Você falou de fugitivos de escravos para bairros de Maceió, você citou Mutange, Vergel do Lago, etc. Existem hoje vestígios nessa região da existência desses quilombos? Há um tempo atrás, tinham me inscrito perguntando se eu tinha alguma informação sobre a presença africana no Jaraguá. Que aí eu fiquei com isso na cabeça, porque alguém disse que estava passando por alguma dessa casa e infelizmente eu não consegui localizar, que tinha troncos de tortura de escravizados, alguma coisa assim. Eu sei que essa casa eu não consegui identificar qual era. Isso, é. Eu não consegui identificar que casa era essa e depois eu perdi contato com a pessoa, né? No Instituto Histórico você tem alguma dessas peças lá sobre guarda. Mas ali, você sabe aquele fotógrafo que tem muitas fotos sobre Maceió, o Lavené? Sim. Tem várias fotos, né, importantes. E tá tudo ali sobre guarda do Arquivo Público de Alagoas, né? Tem uma dessas fotos que eu acho que ela é interessante, só que eu não consigo identificar qual a região. Eu deduzo que deve ser Levada, ou Vergel, porque tem umas canoas, tem umas casas de pau a pique, e aí na foto tá lá, Rua dos Quilombos. Né? Aí é um exercício que depois eu vou tentar no futuro entender, tentar localizar essa região. Por que tem esse nome, Rua dos Quilombos? Né? Então, mas aí não seria, já que a gente está exercitando esportes, enfim, no bairro do Poço, em Maceió, também existia uma referência enorme a quilombos, enfim, e também parece que não houve um quilombo lá, não é? Sim. Agora, ali onde você tem o farol, sabe o farol perto do Colégio Marista? Sim. Aquele farol tá ali já tem um certo tempo, né? Aquela região, em alguns documentos policiais, eles falavam, tem negros ali próximo ao farol escondidos. Então, as informações que a gente consegue pegar são essas, sabe? Tem os negros escondidos ali, né, na região onde a gente entende que é a Levada. São essas no bairro informações de Jacintinho seria tem. isso? Também, porque é uma região de planalto, de tabuleiro, né? Que a gente chama, né? Agora sim, a Pajuçara, ela vai aparecer. Interessante. A Pajuçara aparece constantemente nos jornais, como tem distúrbios, tem muito negro amucambado na Pajuçara. No site da Hemeroteca Nacional tem vários jornais do Brasil todo. Aí Alagoas tem algumas coleções. O Orbe, que era um jornal que existia no final do século XIX, tem quase
quase todas as edições do Orbe tá lá no site da Hemeroteca Nacional. Se você pegar para ler as edições de 1879 até 1888, o que tem de denúncia de couto de negros em Jaraguá e na Pajuçara, e também em Bebedouro, né? São muitas. A gente, tipo, correspondência de um morador de Bebedouro. E aí tem uma de Jaraguá que era interessante, que o cara escreve o seguinte: isso deve ser em 1886, 1887, né? Você tem aquela região do Porto, vários trapiches ali, né? E aí o cara fala o seguinte: essas autoridades precisam dar um jeito, porque o bairro do Jaraguá, o Templo do Comércio, onde tem associação, onde tem um porto, né? Onde você tem ali, onde era o Misa, era um lance de que vinha, esqueci o nome, que vinha os impostos, a alfândega, né? Então tem todos aqueles prédios ali, né? Um bairro como esse, que é importante para o comércio, que tem um porto, que é a porta de entrada de Maceió, não pode ficar à mercê desses delinquentes, desses vadios. Aí ele começa a dar várias palavras pejorativas aos negros que habitavam, né? Então você tem... Exatamente. Por que o Jaraguá? Porque o Jaraguá tem muito trapiche. E o trapiche são esses galpões que cheio de cana-de-açúcar e outros mantimentos, e que as pessoas se escondiam lá, né? Então você tem essa referência. E você também tem muita informação sobre... Queria... Oi? Tá ouvindo, Odilon? Pode falar. Você disse que tem muita informação sobre... ouvindo. Tem informações sobre saneamento básico e sobre a questão da pobreza em Maceió. Então, relatos de pessoas morando na rua, na calçada da catedral, corpos em decomposição no centro de Maceió, próximo ao mercado, né? Então, são relatos bastante tristes sobre a pobreza na cidade de Maceió da época. Isso também você pode encontrar nos jornais. Danilo, eu queria, antes de encerrar, na Biblioteca Nacional, na biblioteca, não é isso? Sim, antes de encerrar essa live, eu queria que você pudesse falar aquilo que a gente não... que pudesse falar aquilo que a gente não falou, que a gente não explorou, e que você acha que seria importante de se colocar. Tá. Eu acho que essa semana a gente teve aí na mídia, em alguns jornais, nas redes sociais, muitas postagens sobre o 13 de maio. E aí algumas pessoas defendem essa ideia de que a princesa Isabel como redentora. Eu queria encerrar falando disso, né? E dizer o quê? O que a gente precisa entender? Que o Brasil ele vai ser o último país das Américas a abolir a escravidão. O Brasil, ele é o único país independente que vai participar ativamente do comércio e do tráfico atlântico. Ou seja, Brasil, ao lado de Cuba, são as últimas nações a abolir a escravidão. O Haiti aboliu a escravidão quase entre 90 a 100 anos antes do Brasil. Colômbia, acho que 4 décadas antes. Então, o que a gente precisa perceber? Que a gente tem um legado e uma dívida histórica com a população negra no Brasil imensa. Porque a nossa abolição ela foi tardia, a gente foi o último país, quando ninguém mais escravizava ninguém nas Américas, a gente acabou com a nossa escravidão. E a gente ainda tinha políticos que defendiam a abolição da escravidão para o ano de 1930, ou seja, 42 anos depois do que foi. Então, se dependesse dos políticos e do Império do Brasil, a escravidão ia durar mais algumas décadas. Então, a abolição da escravidão ela é fruto de todo esse histórico de quilombos, de revoltas, de fugas, né, que fizeram com que a escravidão se deteriorasse por dentro. Né? Então, e quando a escravidão vem, ela vem afastada do acesso à cidadania. Né? A gente fala do 13 de maio, mas o que acontece no 14 de maio, no 15, nos dias posteriores a tudo isso?
né? Então, essa população não teve acesso à educação, a trabalho, acesso à moradia, né? E aí esse período ele é conhecido como pós-abolição. É o que se inicia ali em 1888 e é o período que a gente vive até hoje. E quando é que vai acabar esse período da pós-abolição? Quando a gente tiver sanada todas as desigualdades raciais, sociais advindas de 3 séculos de escravização de negros, negras, mas também de indígenas no Brasil. Queria terminar com isso. Obrigado. Nilo, eu queria agradecer bastante essa sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Essa live vai ficar à disposição de todos vocês, aqui pelo Facebook, nós também vamos colocar lá no nosso canal Rio, no YouTube em instantes. E novamente, assistir novamente essa live com o Danilo Marques, que é historiador, ele faz um passeio a respeito da influência dos negros malês, principalmente nas revoltas que existiram no Brasil contra a escravidão no século XIX. Ele é muito rico e eu acho que com o tempo, Danilo, a gente vai voltar a ele com novas perspectivas para que a gente possa explorar, tudo bem? Tudo então, bem, John, eu agradeço. Grato a todos vocês, uma ótima noite e vamos em frente. Obrigado.